eu explico sempre para vocês, a mulher tem algumas fases, eu ensino. No programa Magra Após os 40, eu digo que nós temos 4 fases. A fase de menina, a fase da infância, a fase depois, a fase 2, quando nós começamos a ativar, quando a natureza ativa os nossos ovários. Fase 2, nós começamos a queimar, queimar entre aspas, né? Não é uma escolha, queimar a nossa conta corrente hormonal, vai dos mais ou menos 10, 12 anos na primeira menstruação, na menarca, até quando acaba, para a grande maioria das mulheres, mais ou menos aos 50 anos. Então, essa fase 1, fase 2, antes do climatério, e depois tem uma fase 3 e fase 4, quando chega o climatério, quando chega a menopausa. Ou seja, são fases. Em cada fase, o nosso corpo é preparado e responde de uma forma diferente. Agora, vamos pegar essa fase da mulher que já menstrua, que já ovula e divide em fase reprodutiva. Estamos falando de gestação, estamos falando de gravidez, do engordar nessa fase, e a fase não reprodutiva. Então, se na fase reprodutiva, onde você teve teus filhos e os teus hormônios ainda estavam funcionando, porque os seus ovários vinham bem, até porque para você engravidar, você tem que ter um ovário que funciona, um ovário que ovula, um ovário que produz hormônios adequadamente para sustentar essa gestação. Então, está tudo certo, falando em equilíbrio dos hormônios da função ovariana. Tudo certo. E você engordou. E você não conseguiu emagrecer, enquanto você tinha esse equilíbrio hormonal. Aí chegou o climatério. Chegou a menopausa. E aí? O peso, como ficou? Piorou? Mudou a forma corporal? Isso é o esperado? Eu venho explicando para quem já está comigo aqui, que a minha resposta para você é sim, o engordar nessa fase, porque muda os nossos hormônios, é totalmente diferente, rainha. É para todas? Todas nós? Não. Mas eu posso dizer para cada uma que é para a maioria. Para você que não se cuida, eu sempre digo que nós temos que compartilhar as lives, porque vem muitas gerações ainda depois da nossa. Que uma hora nós nos vamos, né? Nós não nascemos para pedra, como dizia minha avó. Então, nós nos vamos. Quantas de nós eu estudei para poder estar nesse estágio de trazer todo o meu conhecimento para vocês, mas quantas aqui não sabiam de nada? De nada que a menopausa vinha e que antes da menopausa vinha o climatério e que tudo isso impactaria no teu metabolismo. E que se você, uma mulher na fase reprodutiva, já ganhou peso, já engordou e não conseguiu emagrecer bem antes do climatério, bem antes da menopausa, porque o próprio climatério pode fazer com que você evolua com abortamentos, por isso que muitas mulheres, a partir dos 35, 40 anos, não conseguem mais engravidar com a mesma facilidade ou manter essa gestação, porque acabam tendo um abortamento lá no primeiro trimestre da gestação. Só que muda, rainha, muda. E com essas mudanças, qual o efeito disso tudo no nosso metabolismo, trazendo mais prejuízo? Então, para você, que depois que chegou a menopausa, se você já estava com sobrepeso antes da menopausa, antes do climatério, quando chegou a menopausa, como ficou a tua forma corporal? Veio a barriga da menopausa, o alien? Todas aqui já conhecem o que é um alien? Já entenderam, já prestaram atenção no que eu venho falando inúmeras vezes, repetidamente para que você entenda que ter um barrigão está errado, ter um barrigão é anormal, que não é estético. Comentem aí no chat. Primeiro você comenta se chegou a menopausa e o teu peso piorou, tá bom? E depois comentem no chat se você já sabe o que é um alien, se você já entende que a barriga da menopausa é um problema grave, rainha, para a tua saúde como um todo. Sim,